Olá, doutora, eu sou Daphne, sou especialista em custas processuais cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu vou falar de um tema que é fundamental para você, advogado ou advogada, que atua aqui no TJRJ, que são os principais erros cometidos no momento do recolhimento de custas. Então fica até o final desse vídeo para você entender tudo que você deve evitar para não atrasar os seus processos e ter mais confiança na sua atuação. E eu vou te mostrar nesse vídeo os erros mais comuns que estão custando aí meses preciosos no trâmite processual das suas ações e podem estar te colocando muitas vezes em situações embaraçosas por você não saber transmitir para o seu cliente exatamente quanto é que vai custar aquela ação para ele. Se você quer aprender mais sobre esse tema, fica aqui comigo até o final. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa as notificações, que é para você continuar a receber conteúdos relevantes como esse. E eu vou te contar 3 erros que têm feito com que suas ações demorem muito mais do que deveriam aqui no TJRJ. Eu estou falando de meses a mais, até anos a mais, desnecessariamente. O primeiro erro é você não utilizar o modelo certo de GRERG quando você vai fazer o seu recolhimento, seja de uma inicial, de um ato processual, um incidente, um recurso. Por quê? Se você não utiliza o modelo certo, pode ser que você ou esqueça algum campo a ser recolhido com algum valor específico, ou pior, que você recolha valores além do necessário por estar utilizando o modelo incorreto. E em ambas as hipóteses, você vai gerar um desgaste desnecessário aí na sua relação com o seu cliente. Por quê? Se você recolheu a menos, você vai ser intimado para complementação e vai precisar passar para esse cliente que ele vai ter que pagar a mais, além do que ele já pagou. E a gente sabe que as custas aqui do TJRJ estão caríssimas. E a outra situação é, se você pagou a mais, isso fica registrado, fica certificado ali na ação. E a gente sabe que, com o processo eletrônico principalmente, os seus clientes eles têm acesso aos processos. E ele vai ver lá que foi certificado, que foi recolhido valores a maior. E ele vai te questionar. Ele vai chegar até você e perguntar, doutor, mas por que a gente recolheu o valor a mais? Como é que a gente faz para reaver esse dinheiro? E claro, isso é possível, mas é um processo administrativo que provavelmente vai levar alguns anos para se findar e para o seu cliente ter esse dinheiro de volta. Então, eu acho que é algo que nenhum advogado quer, seja o recolhimento a menor ou o recolhimento a maior, porque em ambas as hipóteses é a sua relação com o seu cliente que vai ser desgastada. E eu tenho uma história muito importante para te contar e que demonstra exatamente esse primeiro erro, né? Há algum tempo atrás, o advogado entrou com uma ação e ele fez o recolhimento de GRERG usando o modelo da GRERG de procedimento comum, tá? Que é normalmente utilizada em ações que sejam obrigacionais ou meramente indenizatórias, enfim. Só que a questão é a seguinte, que ele tinha pedidos específicos. Ele queria a rescisão de um contrato acumulada com um pedido indenizatório. E existe modelo específico para este caso. Nesse modelo específico, além de constar lá, né, os campos com os valores para esse tipo de ação, tem também as explicações de como você faz o recolhimento específico nesse caso. E ele não observou o modelo e, com isso, ele fez o recolhimento e foi intimado para complementar mais R$ 8.500 de judiciária. Então, eu fico imaginando como foi para esse advogado ter que transmitir para o cliente dele essa notícia de que ele teria que pagar mais R$ 8.500 de custas. Então, é algo para se pensar, doutora. Eu quero que você se coloque no lugar do seu cliente e mais, que você imagine uma situação diferente. Suponhamos que você vai fazer uma cirurgia, tá? Que você procure um cirurgião e que ele te diga que aquela cirurgia vai ficar em, vamos chutar aqui, R$ 20.000. Você se organiza, você se prepara para pagar R$ 20.000.
E quando chega lá no hospital, você recebe uma conta e além dos R$ 20.000 do médico que ele já tinha te cobrado, tem lá mais R$ 8.500 de despesas médicas que não foram previstas antes pelo médico, ele não te passou isso antes. Como é que você ia se sentir? Posso te falar que possivelmente você está pensando em que você até entraria com uma ação contra esse médico. Estou correta? Pois é, porque essa falta de previsão, ser pego de surpresa com uma cobrança tão alta, isso aí pode gerar um extremo problema financeiro para o seu cliente. Pode fazer com que ele tenha que realizar aí um empréstimo, vender algum bem, fazer uma dívida para conseguir arcar com essa obrigação. E a gente sabe que se as custas não forem pagas, é importante que você tenha isso em mente, doutora. O seu cliente vai ter o nome inscrito em dívida ativa. Isso é muito sério. Infelizmente, não tem como se furtar dessa obrigação, tá? E nós vamos passar agora para o nosso segundo erro. E o segundo erro mais comum é recolher menos que a taxa judiciária mínima. Doutor, isso acontece com extrema frequência e está fazendo com que seus processos demorem muito mais para tramitar. Isso vai acontecer desde a execução dos seus honorários, tá? E sim, se você de repente está começando a atuar, está aí no início da sua profissão, ou se você está começando a atuar aqui no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, você vai ter que recolher taxa judiciária para executar os seus honorários de sucumbência. Saber disso, se adiantar e recolher no mínimo a taxa mínima, que esse aqui é o erro mais comum, você vai adiantar e muito o recebimento dos seus honorários. E você vai precisar recolher a taxa judiciária para execução dos seus honorários, mesmo que o seu cliente tenha gratuidade de justiça, porque essa gratuidade, ela não se estende automaticamente a você. Se for o caso, você tem que saber avaliar, né? Se vai valer a pena você pedir a gratuidade especificamente para você, tá? E aí você vai ter que instruir o seu pedido de gratuidade com toda a documentação hábil a comprovar a sua hipossuficiência. Você vai analisar se vai valer a pena você perder esse tempo ou se vale mais a pena você arcar com essa taxa judiciária para poder seguir em frente aí com a sua execução. E essa questão de recolher no mínimo a taxa mínima, ela tem ainda fundamental importância para os advogados que atuam nos juizados especiais cíveis. Por quê? No recurso inominado, você não tem margem para erro. Se você recolher a menos a taxa judiciária, você não vai ter oportunidade de complementar e o seu recurso vai ser deserto. Então você vai ter que chegar para o seu cliente e contar para ele que vocês perderam a ação e perdeu o dinheiro que ele já pagou ali por aquele recurso, porque nesse caso você não tem como pedir ressarcimento do que foi pago, né? Então é muito importante saber essa regrinha de no mínimo pagar a taxa mínima. E o terceiro erro muito comum é deixar de pagar os percentuais obrigatórios dos fundos, que são Funperj, Fundperj e Funarpen. E esses fundos, eles são percentuais legais obrigatórios por lei, tá? São os chamados sócios do tribunal. O Funperj, ele é um fundo que é destinado aos procuradores de justiça. O Fundperj, ele é direcionado à Defensoria Pública e o Funarpen é direcionado aos serviços extrajudiciais de registro de pessoas naturais. Tá? Esses fundos eles foram criados para custear a gratuidade de justiça. É aquele velho ditado, não existe almoço grátis. Alguém sempre está pagando pela gratuidade dos outros, né? Então, esses fundos foram criados com essa motivação legislativa. E eles são, portanto, obrigatórios. Você não pode excluir esses fundos da sua grege quando você está gerando a grege. E principalmente quando você vai fazer complementação de custas, você precisa saber que esses fundos incidem sobre praticamente todas as receitas, todas aquelas continhas, né, que você vai de fato efetuar o cálculo ali das suas custas. Então você não pode esquecer esses fundos, porque pode ser por uma questão de poucos reais, às vezes de centavos, você vai atrasar o seu processo em meses e ser novamente intimado para complementar, porque você esqueceu de incluir os fundos
são obrigatórios. E agora você já conhece esses erros mais comuns e eu tenho certeza que você vai evitá-los e fazer com que as suas ações não atrasem desnecessariamente. Eu vejo, doutor, doutora, diariamente processos que levam 6 meses, 1 ano a mais, por questões que são simples, são erros, como eu te falei aqui. Algum desses 3 erros que são tão comuns e que você pode evitar simplesmente tendo conhecimento, dominando as custas do PJRJ. Eu sempre digo que é extremamente possível que você acelere as suas ações em pelo menos 12 meses, dominando as custas do PJRJ. E é isso que eu posso te ensinar e te ajudar. E eu quero saber, você já cometeu ou conhece alguém que já cometeu algum desses erros? Deixa para mim aqui nos comentários. Nós vamos então recapitular os 3 erros mais comuns que nós vimos aqui e que fazem você perder desnecessariamente muito tempo de processo aqui no TJRJ. O primeiro é usar o modelo errado de GRERG aí para sua inicial, ou ato processual, ou incidente, ou recurso. Isso está fazendo com que você ou recolha a menos em campos errados, ou a mais. E tudo isso desgasta a relação com o seu cliente. O segundo erro comum, você não está observando que precisa ser recolhido no mínimo a taxa judiciária mínima. E o terceiro erro, que você pode estar cometendo aí todos os dias nas suas greves, é se esquecer dos fundos obrigatórios. O FUNPERJ, FUNDIPERJ, FUNARPEM, que são aquelas contribuições legais obrigatórias que você não pode excluir e que você tem que se lembrar principalmente quando você estiver fazendo complementação de valores. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e vem aproveitar todo o conteúdo que tem sobre custas aqui no canal para você se aprofundar ainda mais e aprender tudo o que é possível para acelerar suas ações e fazer com que sua atuação seja muito mais confiante e mais assertiva. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!